Olá, amados, tudo bem? Estamos novamente juntos e aqui vamos dar continuidade à ministração anterior que estávamos falando ali sobre as nossas armas espirituais, né? E dentro dessa abordagem das nossas armas espirituais, nós falamos sobre a nossa grande arma de ataque, que é o nome de Jesus, falamos da nossa grande arma de defesa, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, falamos da grande arma estratégica que o Senhor tem nos disponibilizado, que são os anjos do Senhor, e nós começávamos a falar também sobre outra arma estratégica que fala sobre o óleo da unção. E dentro do óleo da unção, nós na ministração anterior falávamos sobre a unção para consagração, para separação e para quebrar o jugo. E aqui nós retomamos trazendo essa nova modalidade do uso do óleo da unção, né? Já a quarta modalidade, que é a unção para a cura. Nós temos em Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e 15, está escrito o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E no versículo 15 está escrito: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. É o que está escrito. E se houver cometido pecados, veja o que está escrito: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Além desse texto do óleo da unção para a cura, nós temos em Marcos, no capítulo 6, versículo 13, que o Senhor Jesus Cristo também estava ordenando os seus discípulos ali a usar o óleo da unção. Uma observação muito importante: é necessário o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não se esqueça disso. Mateus capítulo 3, versículo 11 está escrito: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é necessário estarmos revestidos do poder do Espírito Santo para esse nível de batalha espiritual. Entenda isso. Para a glória de Deus, você está recebendo essa porção. Queremos falar sobre a estratificação do poder. O que significa isso? É a organização do reino das trevas em relação ao que nós estamos ministrando dentro desse tema de batalha espiritual. Em Efésios, no capítulo 6, no versículos 10 a 12, está escrito o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Veja, amados, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é apenas uma parte, é toda a armadura de Deus, porque aí podemos ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja que a palavra de Deus está nos dando essa revelação maravilhosa, né? No versículo 12, indica claramente que o conflito com Satanás, ele é espiritual. Precisamos entender isso. E, portanto, nenhuma arma física pode ser usada efetivamente contra Satanás. Já dissemos isso na ministração anterior e agora estamos ratificando, estamos reforçando. Contra Satanás e contra os seus demônios não vale arma física nem armas carnais, somente espirituais. Não temos uma lista de tática específica que ele vai usar. No entanto, a passagem ela é bem clara ao dizer que quando seguimos todas as instruções fielmente, a palavra de Deus, quando nós observamos, nós podemos resistir ao poder do mal e ter vitória
nessa resistência. Queridos, qualquer que seja a sua ofensa, não importa, nós vamos resistir contra o reino das trevas. Também somos informados de que o nosso inimigo, ele está do lado, ele está muito próximo. Ele não é o nosso parente, ele não é o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, ele não é o nosso familiar. O inimigo a ser combatido é Satanás e os seus demônios, juntamente com todas as suas artimanhas. Então, o nível de batalha que nós enfrentamos é a nível espiritual. Portanto, precisamos de armas espirituais. O objetivo do diabo, ele é matar, roubar e destruir. Isso está muito claro. Em João capítulo 10, versículo 10 está escrito: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor Jesus Cristo, né? E precisamos entender que o inimigo, ele não tem nada de bem, nada de benefício, ele não cura, ele não dá dinheiro para ninguém, ele não dá nada para ninguém, né? Porém, o diabo, ele não tem autorização do Senhor, nosso Deus, para exterminar o homem em sua totalidade, de uma só vez, né? Ele não pode destruir a humanidade. Caso contrário, ele poderia incutir nos corações dos presidentes das superpotências, né, para que apertasse ali os botões das armas nucleares, armas químicas, biológicas, e seria ali um desastre global, né? Presidentes dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Índia, né? E apenas apertando os botões das armas biológicas, das armas nucleares, causaria aí uma catástrofe a nível global. Veja que no caso de Jó, ele precisou de autorização para tocar em Jó. Então o diabo, ele precisa agir dentro da autorização de Deus. Em Jó capítulo 1, versículo 1 e também versículos 8 a 12, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, está escrito. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus está nos relatando isso, né? Aí entra o versículo 8 dizendo o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus. O próprio Deus está dando testemunho do seu servo Jó. E ele acrescenta: e que se desvia do mal. Então, Deus, ele sabia que podia confiar em Jó. Ele conhecia a integridade de Jó. No versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ele faz uma pergunta ali, né? Acaso não o cercaste com sebe, e a ele, a sua casa, e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Amados, e veja que interessante que existe uma conversa no mundo espiritual que envolve o nosso nome. E muitas vezes nós não sabemos, né? Versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estenderás a mão. Então veja que há um acordo, há um pacto, há uma conversa no mundo espiritual que está envolvendo o nosso nome, como aconteceu, por exemplo, com Jó. Por isso nós temos que estar preparados. E aí termina esse versículo dizendo que Satanás saiu da presença do Senhor. Não sabemos como isso acontece, mas o que a palavra revela é isso. Devemos evitar, amados, subestimar o inimigo. Nós temos que evitar isso. E também devemos evitar superestimar o inimigo, ok? Entenda, queridos, que o reino das trevas tem uma poderosa atuação global. Não se esqueça, com astúcia, com engano, com malignidade, não há zona neutra nesse conflito.
Perceba isso, né? Nesse embate, ou nós somos guerreiros ou nós somos vítimas. O preço da liberdade é a nossa vigilância. Então temos que estar vigilantes, posicionados para que possamos ter vitória nesse embate. Creia, o problema não é a presença de Satanás, e sim a ausência de Deus. Eu gostaria que Satanás estivesse muito longe de você, mas você precisa ter a presença de Deus na sua vida. O propósito do maligno é atingir a igreja, é destruir a igreja. Como vencer o reino das trevas? A palavra de Deus nos dá condições para isso. Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir ao diabo, mas antes nos sujeitarmos a Deus. Creia, queridos, que a atmosfera em que nós vivemos, ela está infestada de demônios. É uma realidade, né? Projeto de poder do reino das trevas. Ele está presente, ele está a todo momento buscando alguém para tragar. E dentro desse projeto, ele tem lá os principados. Essa palavra principados é a palavra grega arque, que significa maior. Age nas nações, atuam na política, nos estadistas, nos ditadores, nos reis, nos presidentes, nos governadores, ministros e outros. Então atuam através dessas autoridades. Pessoas de grande influência na sociedade, né? Estabelecem leis, estabelecem regras e normas. Então isso nós temos aí os principados. Depois a próxima categoria são as potestades. Aí a palavra grega já é exousia, que significa influência. Aí já age nas religiões e todo o projeto ideológico, eles agem dessas maneiras. Depois nós temos os dominadores desse mundo tenebroso, que a palavra grega aí é komoskrato, exatamente isso, que significa domínio, ok? Aí já age no intelecto, atua na educação, atua na cultura, atua na comunicação, na arte, atua nas comunidades, nas facções, em algumas religiões e outras áreas também, né? E assim opera através de líderes, guardiões, de delegados e de outras autoridades nesse segmento, nesse escalão. E temos aí uma outra categoria de autoridade das trevas, que são forças espirituais do mal, que são demônios comuns e terrenos que atuam através de endemoniamentos, né, através de espíritos familiares e outros espíritos, operando aí doenças, operando violência, operando morte, impurezas sexuais, mentira, medo, terror, vícios, drogas, a promiscuidade, jogos, manipulação, a multiplicação da iniquidade e outros segmentos dentro dessa linha, né? Falando um pouco sobre a hierarquia de principados e potestades, entenda que essa hierarquia ela foi criada por Deus, né? E como Satanás, na condição de Lúcifer, ele participou dessa hierarquia, enquanto ele era Lúcifer, né? E era o comandante ali supremo de todo o exército celestial, ele copiou o sistema e implementou aí no reino das trevas. Que o Senhor te abençoe grandemente, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, e não se esqueça de se inscrever nos nossos canais de YouTube, de nos seguir no Instagram, e que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor, até a próxima ministração. Amém.